Poema dos Mortos-Vivos. Título: O Santo de Assis. Autor: Augusto de Lima. No suave mistério dos espaços, Santa Maria dos Anjos ainda existe com a mesma luz divina dos seus traços, glorificando as dores da alma triste, repartindo a virtude, a graça e os dons que a palavra divina do Cordeiro prometeu aos pacíficos e aos bons do mundo inteiro. Uma nova porciúncula, dourada pelos astros de mística alvorada, aí se rejubila, sob a paz de Jesus, terna e tranquila, derramando no além ignorado os sonhos de virtude e perfeição daquela mesma úmbria do passado, cheia de encantamento e de oração. A luz dos sóis da etérea natureza, numa doce e ideal eucaristia, o esposo da pobreza, no seu manto de amor e de alegria, ainda abre os braços para os pecadores. Irmão Sol, irmãos anjos, irmãs flores, não nos cansemos de glorificar a caridade imensa do Senhor, da sua sabedoria e seu amor, procurando salvar os nossos irmãos, homens mergulhados entre as noites sombrias dos pecados. E a voz suave e dúlcida do santo, a terra escura e triste se povoa de anjos de amor, que enxugam todo o pranto e que levam consigo todo o consolo amigo da esperança no céu singela e boa. Das paragens etéreas da sua ideal igreja, São Francisco de Assis abraça e beija o homem que sofre todas as misérias, amparando-lhe a alma combalida nos desertos de lágrima da vida, e o conduz ao regaço divino de Jesus. Santo de Assis, divino povorelo, nas amarguras do meu pesadelo de vaidade do mundo que devasta todo o bem, vi tua luz singela e casta beijando minhas lepras asquerosas. Uma chuva de lírio e de rosas lavou-me o coração de pecador e guardei para sempre o teu amor. Santo de Assis, irmão da caridade, que me curaste as lepras e as cegueiras, depois da morte, a luz da imensidade, quero ainda abençoar-te a vida inteira. Olá, queridos irmãos e irmãs das Letras Encantadas, sob as bênçãos de Deus, de Jesus, dos mentores e colaboradores desse trabalho. Reiterando mais uma vez para você o convite da 45ª Semana Espírita de Feira de Santana, que acontecerá entre os dias 16 e 24, em vários centros espíritas, e culminando um grande espetáculo, né, de outras palestras e outros seminários, no Colégio Estadual Castro Alves, com as presenças confirmadíssimas de Plínio de Oliveira e Carla Vise. O poeta que iremos refletir hoje, do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, se chama Antônio Augusto de Lima e entra para o rol dos poetas do livro na sua terceira edição em 1939. Ele também foi magistrado, nasceu em Congonhas de Sabará, hoje Nova Lima, Minas Gerais, em 5 de abril de 1859 e faleceu no Rio de Janeiro em 22 de abril de 1934. Na Academia de Letras, concorreu a primeira vez em 1902, na vaga de Francisco de Castro, tendo sido eleito Martins Júnior. Um ano depois, apresentou-se novamente como candidato à vaga de Urbano Duarte. Foi eleito em 5 de fevereiro de 1903, mas só tomou posse 4 anos depois, em 5 de dezembro de 1906.
7, sendo recebido pelo acadêmico Medeiros e Albuquerque. O crítico de arte e literatura austríaco-húngaro-brasileiro Otto Maria assim o define seu gênero literário. Depois de uma ou várias fases do parnasianismo ortodoxo, a poesia científica, o poeta mineiro chegou a representar uma variante raríssima entre as expressões do grupo, a religiosa. Bom, nesse sentido, a vida do poeta perpassou por se preparar para a vida monástica, mas desistiu ao ingressar no curso de Direito. O poema escolhido para o episódio de hoje é longo e cheio de exaltações a Francisco de Assis, santo que foi canonizado em 16 de julho de 1228, 2 anos depois da sua morte pelo então Papa Gregório IX. A primeira estrofe desse poema de Augusto de Lima traz uma exaltação no que podemos crer a Nossa Senhora na condição de liberto da escravidão corpórea, aludindo os sentimentos puros dessa mãe que embalou o Cristo, mas que reparte conosco as bem-aventuranças prometidas por ele. Já na segunda estrofe, o poeta relata a sua nova pequena porção da sua morada, de além-túmulo ignorada, mas repleta de sonho, de virtude e perfeição, do mesmo pôr do sol, cheio de encantamento e de oração. A terceira estrofe, dos sóis da etérea natureza, em uma doce ideal eucarístico, ao se referir ao esposo da pobreza, como sendo a primeira exaltação de Francisco de Assis, que segue nos versos seguintes, conclamando o irmão Sol, os irmãos Anjos e as irmãs Flores, a glorificação da caridade de Jesus para nós, homens, sendo um alerta àqueles que vivem arrastando seus grilhões em noites sombrias do pecado. Na quarta estrofe, novamente, ele lembra de espíritos que povoam a terra para emissão de consolo, de esperança, em uma vida melhor pós-morte. Na quinta estrofe, ele relata a casa de Francisco de Assis, que é lá que ele conduz ao regaço divino de Jesus. Na quinta estrofe, ele faz uma citação à vida de Francisco, mesmo com toda a glória alcançada meritoriamente, sem nenhum recurso material, o livrou de suas mazelas e que ele o abençoará por vida as graças alcançadas. Como estamos longe de nos elevarmos a essa plenitude crística de Francisco de Assis, o poeta nos extasia com palavras de um teor profundo para as nossas reflexões, graças a Deus, ainda no mundo corpóreo, em tempo de realizarmos as mudanças e de nos apegarmos aos ensinos do Cristo, inspirados por Francisco. Temos que nos apegar na simplicidade e termos em mente que sem caridade não há salvação. Todo esse amor relatado pela história de vida de Francisco de Assis e que ele, em sua vida corpórea, mantém-nos confortando e curando nossas piores feridas. Notemos que o poeta Augusto nos fala de lugares e aí nos reportemos à máxima de Jesus, quando ele diz que há várias moradas na casa do meu Pai. Miramês, no livro Filosofia Espírita, Psicografia de João Nunes Maia, nos fala que a humanidade vive em sua pequena terra, que, em comparação com a vastidão infinita, nem existe pelo tamanho que pode apresentar diante da criação de Deus. O éter cósmico interpenetra tudo como agente da vida, levando a mensagem de Deus em todos os rumos. Por ele é que se cumprem todas as leis,
onde se expressa a vontade do soberano, os segredos de Deus são igualmente infinitos e, pela nossa vontade e esforço, eles irão desabrochando diante de nós em sequências intermináveis. E nesse sentido é o que chamamos de vácuo. É, pois, onde falta o ar que tanto conhecemos, bafejando a terra, a velha terra que habitamos, servindo para manter a vida na carne. E a ciência está só começando a constatar isso, chamando de matéria escura. Miramês complementa dizendo que sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo. É onde não existe amor. É onde falta a caridade, a justiça e o perdão. A humanidade permanece em desgastes em todo o mundo, porque falta ali o desprendimento. O que parece vazio para os homens de ciência, ao extraírem o ar, está ocupado por fluidos altamente sensíveis, capazes de registrar até os pensamentos com nitidez absoluta e ainda gravar todos os sons e imagens emitidos. E o mais interessante é que o poder do Espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que se processa nesse éter. São mensagens assim, queridos irmãos e irmãs, que nos remete a nossa curiosidade para o assunto vida pós-morte. Vou deixar na descrição do link, o link dessa obra de Miramês, Filosofia Espírita, de Nunes Maia, que nos trouxe de Miramês. Mas, junte-se a nós, se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Isso nos impulsionará na plataforma. Paz e luz. Semana Espírita de Feira de Santana, eu vou. 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 Semana Espírita de Feira de Santana, eu vou!